Bom dia, meu nome é Leonardo Gaspar, sou acadêmico de medicina do 8º semestre da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública e hoje irei apresentar uma pesquisa realizada por mim e pela doutora Caroline Feitosa ao 6º Congresso de Clínica Psiquiátrica. O título da minha pesquisa é A associação entre o uso problemático de smartphones e a ocorrência de transtornos depressivos e ansiosos, uma revisão sistemática. Inicialmente, falando sobre os smartphones, eles são aparelhos celulares que têm a capacidade de se conectar com a internet. Eles surgiram no início dos anos 2000 e tiveram um grande aumento no número de vendas a partir de 2007, com o lançamento do primeiro iPhone. Com isso, houve um aumento exponencial do número de usuários de smartphones no mundo, e uma pesquisa realizada em 2016 evidenciou que já existiam naquele ano mais de 4,5 bilhões de usuários de smartphones no mundo. Todo esse crescimento fez também com que crescesse uma área de pesquisa relacionada ao estudo dos padrões de uso desses smartphones. E essas pesquisas começaram a evidenciar um padrão de uso abusivo dos smartphones. Então, algumas pessoas poderiam apresentar um uso problemático desses aparelhos, ou seja, um uso que se assemelha a um vício no smartphone. Após a identificação desse padrão de uso, os pesquisadores começaram a buscar uma associação desse padrão de uso com outros problemas de saúde, tentar entender se esse padrão de uso abusivo causaria algum outro problema de saúde à população. E, com isso, notou-se também que nos últimos 10 anos houve um grande aumento da prevalência de ansiedade e depressão na população, chegando a ser de cerca de 15 a 20% maior do que era há 10 anos atrás. Com isso, as pesquisas atuais têm tentado entender se existe essa associação entre o uso abusivo dos smartphones, o uso problemático destes, e o desenvolvimento de transtornos ansiosos e depressivos. Entretanto, por ser um tema muito novo, ainda há uma escassez de pesquisas, uma escassez de evidências científicas sobre esse tema. E por isso tornou-se necessária a realização de uma revisão sistemática para que a gente possa revisar as evidências científicas sobre a associação entre o uso abusivo de smartphones e a ocorrência de sintomas ansiosos e depressivos, que é justamente o nosso primeiro objetivo com essa revisão. Além desse objetivo, nós temos também o objetivo de descrever a prevalência de uso abusivo de smartphones nos estudos publicados entre 2010 e 2020, analisar a associação entre o uso abusivo e a ocorrência de depressão e ansiedade em estudos observacionais e comparar os estudos quanto à qualidade de evidência científica sobre a associação entre os smartphones e depressão e ansiedade. Na metodologia da nossa pesquisa, a gente tem que nossa pesquisa foi uma revisão sistemática realizada através de uma busca ativa nas bases de dados Medline, Cielo e Lilacs, e os estudos selecionados nessas bases de dados foram triados a partir de critérios de inclusão e exclusão, e os artigos restantes, depois dessa primeira triagem, foram analisados pela escala GRADE, que é uma escala que avalia a qualidade metodológica e a qualidade de evidência científica dos estudos. Os estudos selecionados na pesquisa foram os estudos que tiveram uma avaliação moderada ou alta dentro dessa escala, ou seja, uma avaliação maior que 3 pontos. Após a análise de qualidade da evidência científica pelo GRADE, 12 estudos foram selecionados. Desses 12 estudos, 8 foram realizados na Ásia, 1 foi realizado na Oceania, 1 foi realizado na Europa e 2 foram realizados na América do Sul, aqui no Brasil. O N amostral total dessa pesquisa foi de 36.411 pessoas e a prevalência do uso problemático dos smartphones dentro dessa população, a prevalência média dos estudos, foi de 30,3%. Ou seja, aproximadamente 1/3 da população analisada apresentava um padrão de alto risco para uso problemático. Além disso, todos os estudos evidenciaram a existência de uma associação positiva entre o uso problemático dos smartphones e transtornos ansiosos ou depressivos. 4 desses estudos ainda evidenciaram uma associação unidirecional, ou seja, quanto maior fosse o grau de uso problemático dos smartphones, maiores eram os índices de ansiedade e depressão dentro da população. Para analisar melhor esses resultados, eu trouxe uma tabela que traz os valores dos resultados dos estudos analisados por essa revisão sistemática. Aqui temos a tabela que traz o título dos trabalhos, o tamanho amostral, o odds ratio da relação entre o uso problemático e a ansiedade, o odds ratio do uso problemático com a depressão, o coeficiente de correlação também entre o uso problemático dos smartphones e os dois desfechos, depressão e ansiedade, e a probabilidade de significância, que vai ser traduzida pelo valor de P. Bom, como vocês podem ver pela tabela, existe uma heterogeneidade nos estudos. Haja vista que, como eu falei,
muitos deles foram feitos em países diferentes, em continentes diferentes. Então, foram utilizadas metodologias diferentes entre eles. A maioria deles utilizou a SAS, Smartphone Addiction Scale, para analisar o uso problemático dos smartphones. Entretanto, para análise da ansiedade e da depressão, foram usadas diversas escalas, e cada estudo fez uma análise diferente. Entretanto, o que podemos perceber aqui é que todos os estudos que fizeram análise do odds ratio, que é a relação da probabilidade, né, a razão de probabilidade entre o uso problemático e a ansiedade e a depressão, trouxeram valores positivos, ou seja, todos eles encontraram associação positiva entre o uso abusivo dos smartphones e os transtornos de ansiedade e depressão. Analisando o coeficiente de correlação, temos também um resultado parecido. Todos eles trazem valores positivos, indicando essa associação positiva. E uma coisa que é interessante notar nesse caso é que é uma associação baixa. A maioria dos valores esteve abaixo de 0,4, o que indica que existe uma correlação entre os fatores. Entretanto, essa correlação não é alta, ela é uma correlação baixa. Outro ponto importante é o fato dela ser uma correlação unidirecional, que foi evidenciada por esses estudos que analisaram o coeficiente de correlação. Ou seja, quanto maiores eram os índices de uso problemático dos smartphones, maiores eram os índices de ansiedade e depressão. Um ponto importante das pesquisas que foi trazido pelas pesquisas é o fato de que o uso regular do smartphone não demonstrou associação com transtornos de ansiedade e depressão. Ou seja, apenas o uso problemático, o uso abusivo dos smartphones teve essa associação positiva. O uso regular, independente do tempo de uso, seja em anos ou em meses, ele não interferiu nos valores de ansiedade e depressão. Bom, sendo assim, o que conclui-se desse estudo é que, primeiramente, o uso problemático dos smartphones já se torna um problema de saúde pública, pois, independentemente da sua associação positiva com outros transtornos mentais, o uso problemático dos smartphones já é identificado como um fator de risco para outros problemas, como, por exemplo, acidentes automobilísticos. Além disso, essa alta correlação que foi encontrada nos estudos entre o uso problemático dos smartphones e a ansiedade e a depressão também precisa ser melhor estudada e mais elucidada. Precisam-se de mais estudos que entendam essa associação entre os dois problemas. Precisa-se entender também qual é o fator causal das duas coisas. Sabe-se que existe a correlação, entretanto, não se sabe se a correlação é o uso abusivo dos smartphones causando a ansiedade e a depressão, ou se a ansiedade e a depressão causam o uso abusivo dos smartphones. A partir desse entendimento, será possível agir de uma forma mais adequada com relação a uma prevenção de doenças, por exemplo, como a ansiedade e a depressão. Além disso, como eu falei, é necessário que se haja uma política de saúde pública no sentido de educar a população com relação ao uso dos aparelhos celulares. Haja vista que a tendência é que cada vez mais pessoas façam uso dos aparelhos e esse uso de forma desinformada acaba sendo prejudicial para a população de uma forma geral. Então, principalmente políticas educacionais sobre como se usar o aparelho, por quanto tempo se usar o aparelho e os riscos que esse uso abusivo pode trazer, são políticas importantes para que se tenha uma prevenção maior desse uso problemático, que já é um problema na nossa população. Essas foram as referências utilizadas na pesquisa. E, por fim, eu gostaria, primeiramente, de parabenizar a organização do Congresso por ter conseguido realizá-lo, né, de forma tão adversa, mesmo online, ter conseguido colocar o Congresso para frente, ter trazido essa oportunidade de que as pesquisas sejam divulgadas e que os pesquisadores possam conversar entre si e mostrar seus trabalhos, mostrar o que tem acontecido no mundo atualmente dentro da psiquiatria. Então, primeiramente, parabéns a toda a organização do Congresso. E eu gostaria de agradecer à minha família por todo o apoio que é dado a mim, a minha namorada e os meus amigos por estarem sempre ao meu lado, e principalmente a minha professora e orientadora, a doutora Caroline, que me instruiu, apoiou e mentoreou ao longo do processo de construção de toda a pesquisa. Enfim, meu muito obrigado a todos e uma boa tarde.